Boa noite, boa tarde, né? Esse é um período que nós não sabemos bem se é boa tarde ou boa noite. Nessa noite, nós vamos falar sobre o orgulho e também sobre a humildade. A maioria de nós tem uma percepção, né, sobre o mundo. Como é que essa percepção ela é pautada? Ela é pautada nas nossas experiências, ou seja, do que habita em nós. Os pensamentos, né, os nossos pensamentos, refletem os nossos sentimentos. E as nossas ações são o resultado das nossas decisões com base nos nossos sentimentos. Nas mais variadas situações. Há momentos que nós não percebemos isso, mas são os nossos sentimentos que nos movem. Refletindo sobre o tema desta noite, surgiu duas perguntas. O orgulho, ele é entrave para nós sermos humildes? Qual é a importância da humildade na nossa vida? São perguntas retóricas, é claro, que a ideia é que juntos nós possamos refletir e construir um aprendizado sobre isso. E cada um vai tirar as suas conclusões, sim, porque as nossas experiências são diferentes e as percepções também. Porque as nossas histórias, as nossas trajetórias são únicas. Inúmeras vezes, o orgulho oblitera a nossa razão. O que é o obliterar? Ele gera uma espécie de uma névoa na nossa razão. Nós não percebemos de forma nítida, clara. E a intolerância é filha do orgulho. E todos nós somos intolerantes. E é todos, sem distinção dos presentes aqui. Essa intolerância, ela gera preconceitos. Preconceitos ou preconceitos, como a gente quiser falar. De etnia, de gênero, religioso. E esses preconceitos são movidos pelo quê? São movidos por esse orgulho que nos dá a ilusão, e é ilusão mesmo, de que nós somos melhores do que as outras pessoas. E, portanto, sabemos e devemos decidir o que é melhor para o outro. Quem de nós pode levantar a mãozinha hoje e dizer: nunca fiz isso? Não podemos. O orgulho ainda faz parte da nossa realidade. Mas é ainda, felizmente, é uma alegria saber que todos nós progredimos. Então ele é temporário, porque vai passar. Nós vamos superar. A maioria dos conflitos familiares que nós vivemos, e todos nós já vivemos, não é mesmo, meu amigo? A maioria desses conflitos advém, né, da nossa soberba, e é soberba mesmo, em relação às opiniões das outras pessoas, dos demais integrantes da família, né? Pequenas divergências, né, acerca de qualquer assunto, geram imensas dificuldades. Em algumas situações, cisões, separações emocionais da família. Mágoas, ressentimentos. Porque o orgulho nos cega e temos a ilusão de saber, de acharmos, né, que é o nosso dever impor a nossa vontade
e conduzir a família, os amigos, todos à nossa volta. Afinal de contas, nós somos melhores, não é? Muitas vezes nós agimos assim. E nem sempre percebemos. Alguns de nós podem estar pensando assim, imagina, jamais, não sou assim. Ok, vamos ver alguns exemplos. É claro que esses exemplos são exemplos mais exacerbados, mais no limite, mas cada um de nós vai saber avaliar em que momento a nossa ação foi maior ou menor nessas situações, né? Por exemplo, o pai que quer decidir o futuro do filho. Então, a criança entra no ensino fundamental, ele já planejou como vai ser as notas, como vai ser no ensino médio, qual é o curso que ele vai fazer na faculdade, porque a profissão ideal é a que ele escolheu. Este pai acredita que o seu ponto de vista é o mais adequado, é o melhor. Naquele momento ele acredita. Mas ele esquece, né, que o filho tem o direito de escolha. Que o filho é uma individualidade, que merece respeito. E nós estamos falando aqui de filhos já na idade adulta, porque é claro que na infância e na adolescência tem tarefas que são intransferíveis, que são dos pais, que é a condução, é o limite, é o exercício e através da conversa e do diálogo fazer o seu papel de educador. Mas os filhos adultos são livres para tomar suas decisões, devem ser livres. Isso é um ato de respeito, é um ato de amor. Quando nós agimos diferente, é o orgulho, obliterando a nossa razão e nos separando uns dos outros. Os nossos filhos adultos têm o direito de errar. E eles não vão só errar, eles vão acertar também. Se nos colocássemos no lugar do outro, imaginemos, aqueles, é claro, que são contemporâneos comigo, como nós reagiríamos se fizessem isso conosco? Provavelmente estaríamos sapateando até agora, não é verdade? Então, este é o ato de se colocar no lugar do outro, de ser empático. E assim, pouco a pouco, nós vamos nos libertando, né, do orgulho. Outro exemplo. Claro, nós usamos um exemplo de pai, agora nós vamos usar um exemplo de mãe. Nada mais justo. A mãe que tem na sua cabeça a nora ideal. Aquela que atende todos os requisitos que ela considera adequado. Como ela tem esta ideia do que é adequado, quando o filho traz para casa para apresentar uma namorada que ele teve a audácia de escolher sozinho, gera um atrito. Gera um atrito com o filho, que fica dividido entre a mãe e a namorada. Gera um atrito com a namorada. Porque imaginemos como é chegar numa casa em que tu não é bem recebido. Em que tudo que tu faz é criticado. E vice-versa, claro que pode acontecer também o inverso. Neste momento, é criado um clima de mal-estar que afeta não só aqueles ali no pequeno núcleo familiar, no restante da família também. E quantas aflições nós evitaríamos, se mais uma vez nos colocássemos no lugar do outro. Com certeza, a mãe ou o pai que age assim, jamais admitiriam que fizessem isso com eles. O mesmo conosco, né? Normalmente, quando alguém tenta fazer isso, a grande maioria de nós rosna, vamos dizer assim, delicadamente, fraternalmente. É claro que não, né? Mas
é importante nós identificarmos as questões do orgulho em cada um de nós. Porque o orgulhoso, meus amigos, o orgulhoso não conhece a si mesmo. Ele não sabe do seu potencial, ele não sabe das suas qualidades. E ele tem uma fragilidade íntima, mesmo que ele não perceba ou que nós que convivemos uns com os outros não percebemos. É o medo de não atender, né? Aquilo que o outro espera. É a insegurança de não ser capaz de ter a qualidade que o que é diferente ter. Esta fragilidade tem tudo a ver com o preconceito que nós falamos antes. Porque o preconceito nasce da não aceitação da diferença. De que o outro pode pensar diferente, pode agir diferente, pode viver diferente. E que não é pessoal, não é particular. Se contradita ideias, não pessoas. Hoje, quando nós estamos aqui falando sobre orgulho, nós estamos falando do orgulho no sentido, né, de soberba, de presunção, de arrogância. Porque este orgulho, nesse sentido, é sim a antítese da humildade. Ou seja, é o antônimo, é o contrário. Está no polo oposto. O orgulho está de um lado e a humildade de outro. O orgulho é preconceituoso, é intolerante, é áspero. Ele segrega, porque ele nos deixa cegos e fascinados. Fascinados pela ideia de que nós somos melhores do que os outros. Ilusão. Uma grande ilusão. Que nos atrela à dor pelas consequências dos nossos atos. O egoísmo é outra chaga da humanidade que também nos atrela à dor. O que acontece quando o egoísmo e o orgulho tomam conta de nós? Nós nos colocamos num pedestal, né? E olha que é um pedestal imenso. E do alto da nossa soberba, achamos que todos os outros são inferiores. Isolados por essas duas chagas, nós vamos abrindo no nosso âmago uma cratera. Porque toda vez que nós contrariamos ou vamos contra as leis divinas que estão gravadas na nossa consciência, dói. E dói muito. Algumas vezes dói tanto que até mesmo no nosso corpo nós sentimos os efeitos. Por exemplo, quando a gente tem consciência que errou, tem um desassossego íntimo. Né? Uma sensação que nós não sabemos muito bem como explicar, mas está lá. É a nossa consciência, que disparou todos os alertas. Pensa, recomeça, reavalia, reinicia, muda. Esse é o grande convite das leis divinas estarem gravadas na nossa consciência, como nos esclarece, né, a questão 621 de O Livro dos Espíritos. No livro Mãos Unidas, Emmanuel, né, nos esclarece. Esse livro é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o espírito que dita esta obra é o Emmanuel. Não te esqueças dessa forma que em ti mesmo se levanta o cárcere de sofrimento a que te aprisionas, ou se ergue o ninho em que te preparas à frente de glorioso porvir. Cabe a cada um de nós a escolha
se nós vamos construir no nosso íntimo o cárcere que aprisiona, que nos isola, que nos afasta uns dos outros, ou o ninho que alberga os ensinamentos de Jesus de Nazaré. O ninho que alberga a luz que emana do Pai e está em nós. O orgulho e o egoísmo são esses entraves que nos impedem de construir esse ninho, de iluminar a nossa consciência através da prática do bem. Porque o bem é isso que ele faz, ilumina consciências. E todos nós somos constantemente convidados à prática do bem, ao exercício do amor incondicional. Foi por causa do orgulho que nós associamos a humildade de forma equivocada à servidão, à inferioridade, à humilhação. Quem já não ouviu falar sobre os humildes como se fossem servos? Como se ser humilde fosse sinônimo de ser humilhado. Inferior. Um equívoco. E é devido ao nosso orgulho que isso aconteceu. A humildade é uma virtude esquecida por muitos de nós. Humildade é a exaltação do bem. É reconhecer que nós somos todos iguais perante as leis divinas. Somos todos irmãos. E Deus, nosso Pai, sob a égide das suas leis divinas, nos deu essa igualdade. Sob a égide das leis divinas não há privilegiados. Todos nós somos submetidos sob essa lei, sem privilégios, mas sim construtores da nossa vida, do nosso futuro, através do nosso livre-arbítrio, sendo responsáveis pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e pelas nossas ações. Somos responsáveis por tudo. E nessa construção nós somos convidados, a auxiliarmos uns aos outros, porque todos nós evoluímos. O que nos esclarece a questão 132 do Livro dos Espíritos, quando fala sobre o objetivo da encarnação, que é progredirmos, é o progresso, e sermos co-criadores. O que significa esse co-criadores? É que nós nos auxiliamos, nós temos aptidões diferentes. Aquele que sabe mais matemática, auxilia o que sabe menos. Aquele que sabe melhor português, vai auxiliar o que sabe menos. Assim como em outras questões, tem aquelas pessoas que têm muita habilidade manual e outras 0,0001. Mas ao convivermos uns com os outros, nós aprendemos. E neste momento, auxiliando uns aos outros, estendendo a mão, somos co-criadores. Porque participamos do processo evolutivo através do auxílio uns dos outros. No livro Pensamento e Vida, também uma psicografia de Chico Xavier, aliás, esse livro aqui, Emmanuel evidencia que humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Olha o que Emmanuel diz. Liberdade é humildade. A humildade nos liberta intimamente, porque o orgulho e também o egoísmo habitam o nosso íntimo. Ou seja, a humildade nos liberta dos grilhões do orgulho, e é grilhões mesmo,
Porque o orgulho nos traz os grilhões que são a dor. E quantas vezes nós andamos por aí arrastando os grilhões e repetindo os equívocos, até que um dia nós nos damos conta e mudamos as atitudes. Ou seja, primeiro nós mudamos os sentimentos, mudamos os pensamentos e aí partimos para a ação. Porque tem que mudar no nosso âmago. E essa mudança, ela não é de uma hora para outra. Ela é lenta, ela é gradual, por isso ela exige disciplina. A humildade é a chave, né, para que nós possamos usar os nossos talentos. E todos nós temos talentos para o bem. Todos sem exceção. Até mesmo aqueles que nós, na nossa ignorância, taxamos como que não tem mais jeito, não se iludam. Tem. Todos nós temos talento para o bem. E esse talento vai se desenvolver. Porque a lei de progresso é para todos nós. Assim como a lei de justiça, amor e caridade. Todos somos capazes. Todos somos dignos de respeito. A harmonia íntima é conquista individual. E ela é oriunda da prática das leis divinas. No capítulo 7, no item 11 do Evangelho, tá? Este aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos superiores nos conclamam, ou seja, nos convidam assim. Sede generosos e caridosos sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. A humildade, ela é tão necessária na nossa vida que Jesus, nosso modelo, irmão, nosso guia, o farol da humanidade, demonstrou humildade ao nascer e em toda a sua trajetória enquanto esteve conosco, encarnado. Ele trouxe inúmeros exemplos. Ele se fez pequeno para estar conosco, para nos ensinar. Cada um dos seus ensinamentos nos convida ao exercício da humildade. No mesmo capítulo, no item 7 do Evangelho, no capítulo 7, item 12, nós encontramos a humildade e a caridade. Irmãs que andam sempre de mãos dadas são os meios mais eficazes de se obter a graça diante do Eterno. Vamos pensar um pouquinho por que a humildade anda de mão dada com a caridade. Porque o humilde não precisa provar nada para ninguém. Ele sabe quem ele é. Por isso que ele não entra em embates, ele não entra em discussões. Ele se conhece, ele conhece as suas capacidades. O humilde vai saber que ele executa bem essa tarefa e ponto. E ele vai continuar caminhando, ele vai auxiliar e ele não se ofende quando alguém fala algo diferente. Porque ele sabe. Ele se conhece e ele percebe, ele não vê motivo para ficar discutindo. O humilde reconhece as suas qualidades e as suas imperfeições. Então ele sabe no que ele precisa trabalhar para se aprimorar, para burilar-se. Ele sabe o seu potencial, mas ele não usa isso com arrogância, com prepotência, com superioridade. Não, ele usa isso com brandura. Como é que se usa isso com brandura? Através do exemplo. Jesus, nosso mestre, amigo e irmão, deu muitos desses exemplos. O maior desses exemplos sobre a humildade, sobre não entender o seu potencial e reconhecer o potencial do outro, foi quando ele lavou os pés dos discípulos. Então ele se ajoelha
e lava os pés de cada um dos seus discípulos. Isso não o fez inferior, mas demonstrou a grandeza de reconhecer o potencial de cada um daqueles homens que eram seus irmãos, seus iguais, em estágios evolutivos diferentes, sim, mas seus iguais. Isso é humildade, é reconhecer que somos diferentes, é reconhecer o talento do outro e reconhecer o seu talento, reconhecer que nós somos únicos para Deus, nosso Pai. Únicos perante as leis divinas. Todos recebemos as mesmas oportunidades. A humildade, ela é essencial nas nossas vidas. Porque ela amplia a nossa percepção como os filhos de Deus. Ela nos conecta com a essência divina que habita em nós. Mas também nos conecta com a essência divina do nosso próximo. Ela nos convida a sermos pacientes, tolerantes, indulgentes, fraternos, afetuosos, respeitosos, caridosos. Nos convida a enxergar os nossos amigos, nossos irmãos. Nos convida a nos vermos, porque não podemos esquecer que Jesus nos recomendou amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o humilde ama-se, pois sabe do seu potencial. E Jesus tratou a todos sem distinção. Não segregou, mas uniu. Não condenou, mas disse: vá e não peque mais. Olhou para todos aqueles que eram consideradas párias da sociedade e caminhou com eles. Esse é o grande convite da humildade, porque ela ilumina a nossa vida e a partir dela, ser caridoso, ou seja, amar incondicionalmente, será tão natural como respirar. O grande convite da noite de hoje é que cada um de nós faça o seu melhor para que possa reconhecer a essência divina em si e naqueles que estão ao nosso redor, em todos os nossos irmãos. Que brilhe a nossa luz através da prática do bem. Muita paz a todos e uma boa noite.